Há um mês do início do plantio da safra nova de soja aqui no Brasil, os preços do grão estão no menor patamar desde 2020. E um dos motivos é esse aqui que a gente vai colocar na tela para você. O anúncio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de uma produção recorde de soja norte-americana. Vejam aqui no gráfico, ou seja, 124,9 milhões de toneladas estimadas. Esse é um dos fatores que acaba puxando para baixo o preço do grão. Quais outros fatores a gente precisa saber de cor e salteado para iniciar muito bem informado a safra nova 24-25? Vamos perguntar para a Daniele Siqueira, analista de mercado da AG Rural, que está conosco. Seja muito bem-vinda, Dani. Com o menor preço de soja desde 2020, já afetou as decisões da safra nova 24-25? Afetou sim, Kellen. Na verdade, esses preços da soja vêm caindo na Bolsa de Chicago desde o final de 2023. Mesmo com quebra de safra no Brasil, a gente começou o ano de 2024 com bastante pressão sobre os preços, porque o mercado olha para a América do Sul de um modo geral, não só para o Brasil, e ainda que o Brasil tenha tido perdas na safra de soja passada, 23-24, a Argentina teve uma safra cheia. Então, isso já vinha pressionando os preços. Depois vieram os Estados Unidos aumentando a área plantada em mais de 1 milhão de hectares. E desde o fim do plantio deles, em junho, o clima tem sido muito bom. Então, no último dia 12, o USDA só chancelou essa safra recorde que se espera por lá, com área maior e clima muito favorável. Isso tem afetado as decisões da safra nova por aqui. De qual maneira mais especificamente, Dani? Afeta porque um produtor, olhando para esses preços mais baixos, ele não tende a aumentar tanto a área plantada na safra 24-25, que a gente começa a semear agora em setembro. A nossa primeira estimativa aqui na AG Rural, que foi divulgada em julho, mostra um aumento de cerca de 400 mil hectares apenas na área plantada com soja no Brasil. Isso é um aumento anual de 0,9%, que vai ser aí o menor aumento dos últimos anos, sem dúvida alguma, porque os preços realmente não estimulam o produtor a apostar tanto assim as fichas numa área maior de soja. Está dizendo, então, que esse cenário de uma maior oferta, também vinda dessa oferta lá dos Estados Unidos, afeta a decisão aqui do Brasil. Um dos fatores é um aumento de área, mas muito tímido em relação ao que a gente via, pelo menos na última década, imagino eu. Dentro desse contexto em que a área levemente avança aqui no Brasil, a gente vai ter uma produção estimada em quanto para a safra nova 24-25? Em condições normais de clima, a produção do Brasil poderia chegar, com esse pequeno aumento de área, a 168 milhões de toneladas, o que seria uma nova safra recorde para o Brasil, bem acima dos 147 ou 150 milhões, dependendo de quem estima a safra passada, né, 23-24. Então, mesmo com um pequeno aumento de área, a gente tenderia, com o clima normal, a ter uma safra muito grande no Brasil. 168 milhões de toneladas, se confirmado, é a maior safra de soja da história do país. Sim, a maior. Isso se dá em função de quais fatores? É aumento de produtividade, tecnologia embarcada? Porque a área vai crescer menos, né? A margem está mais estreita, então o investimento na lavoura também pode ser mais tímido. De onde vem essa projeção de 168 milhões de toneladas? Essa projeção, nesse início de temporada, é feita com base em linha de tendência de produtividade. Então, é uma aproximação estatística com base no histórico de produtividade que nós tivemos nos últimos anos. Aí, depois, essa linha vai sendo substituída por estimativas de campo conforme a safra for se desenvolvendo. Normalmente, a linha de tendência mostra uma produtividade que seria obtida em condições normais de clima. Claro que tem todo o clima ainda por acontecer, a gente sabe que talvez aconteça aí uma laninha mais para frente, que é sempre uma preocupação para o sul do Brasil, mas nós teríamos um aumento significativo de produção, mesmo com um pequeno aumento na área, porque na safra 23-24 nós tivemos quebra de safra em vários estados. Então, havendo uma melhora na produtividade em relação à safra passada, quando houve quebra, naturalmente a produção já fica bastante maior em relação à última safra. É por isso que, então, a gente teria uma safra tão grande em relação à última. Muito bem. E saindo de produção e de área, olhando para preço da safra nova, patamares de preços atuais, que são os menores, pelo menos desde 2020, eles vão garantir rentabilidade positiva para o agricultor brasileiro? Se sim, em quais regiões? Vai depender também do tamanho da produtividade que os produtores conseguirem, porque a rentabilidade é sempre o resultado de preço e produtividade.
Como na safra 23-24 os preços não foram exatamente altos, né, os preços médios de comercialização, e a produtividade foi mais baixa em vários estados, então nós tivemos uma rentabilidade bem mais baixa na safra 23-24. Se na safra 24-25, mesmo com preços menores, mais ou menos nos patamares que nós estamos hoje, se a produtividade for melhor, nós conseguiremos uma rentabilidade um pouco mais alta até, na maioria dos estados, do que na safra 23-24. Mas claro que isso vai depender do tamanho da produtividade e do rumo que os preços vão tomar daqui em diante. Para a gente fechar, Dani, quais são os 3 principais riscos para esta safra de soja que vem aí? Eu acho que o primeiro é justamente nós termos uma safra cheia, uma safra perto de 168, 170 milhões de toneladas. Isso, por um lado, é bom, é claro, quando o produtor consegue uma produtividade mais alta, isso é sempre interessante, mas a produção do Brasil crescendo tanto é um problema porque a demanda mundial não cresce no mesmo ritmo. Então, pode ser que a gente acabe com muita soja na mão e aí isso pode pressionar os preços ainda mais lá na frente, caso a safra venha cheia, por falta de demanda na mesma proporção. O segundo risco, ainda atrelado a um cenário de safra cheia, seria o nosso ritmo de comercialização antecipado da safra 24-25, que não está assim tão acelerado e é compreensível, já que os preços têm caído, o produtor realmente segura, mas se a gente tiver uma safra cheia, por colher uma safra cheia no começo de 2025 e a gente ainda continuar com uma comercialização tão lenta como nós vemos tendo, pode acontecer uma pressão grande sobre os preços, como aconteceu mais ou menos em 2023, quando os prêmios de exportação caíram muito, e aí a gente tem safra cheia, mas preço pouco remunerador. E um terceiro risco, eu diria que aí, olhando no outro extremo, seria a gente ter, de novo, problemas de produtividade no sul do Brasil. O Paraná, principalmente, já teve perdas nessa safra e a gente sempre fica com um pouquinho de medo quando aparece uma laninha no cenário. Não sei ainda se vai acontecer, isso eu deixo para os meteorologistas, mas aí nós teríamos um risco de safra menor em alguns estados, especialmente no sul do Brasil, por questões climáticas, e isso não necessariamente significaria preços mais altos, porque a gente já teve essa experiência agora na safra 23-24, mesmo com produção menor no Brasil, os preços caíram, porque no mundo a oferta de soja é bastante ampla. Muito bem, são várias questões para a gente colocar. Rapidamente, a última é o dólar. O aumento do risco fiscal tem empurrado o dólar para patamares, em alguns momentos, mais próximos de 6. Isso anima alguns agricultores de pensar que a saca em reais pode se valorizar mais num futuro não muito distante. Qual é a sua opinião? Concordo plenamente, a gente tem visto, viu em julho, viu no começo de agosto momentos bons para comercialização tanto da soja disponível quanto da soja futura, por conta do dólar mais alto. A tendência, aparentemente, devido às questões fiscais do Brasil, é que o dólar continue firme e o produtor deve aproveitar esses momentos de preços mais altos para vender um pouco da sua nova safra, claro que não esperando que os preços cheguem a patamares irreais, mas quando o produtor conseguir perceber que os preços estão subindo, é interessante fazer um pouquinho. Se Chicago não ajuda, pode ser que o câmbio ajude nos preços em reais, e aí são bons momentos para avançar um pouquinho na comercialização. Dani, estamos mais bem informados para começar a safra nova que vem aí no Brasil, plantio em cerca de um mês. Agradeço demais a você, a AG Rural, volte sempre. Eu que agradeço, Kelly. Um abraço. Obrigada, Daniele Siqueira, analista de mercado da AG Rural Commodities.